As redes sociais podem estar minando a sua felicidade ou te impossibilitando de ser feliz. Tá bom, eu já sei. Já sei que tem muita gente, se você, inclusive, que está me vendo, já sabe dessa informação. Você já sabe disso. Que a rede social, ela tá mais te atrapalhando do que te ajudando. Ok, aí, ó, passou até quaresma, né? Normalmente o pessoal ficou fora das redes sociais, ficou muito bem, ficou muito feliz e agora voltou para elas. Mas eu não quero aqui é descrever para vocês um pouco do que acontece, descrever alguns pontos e levantar um ou dois pontos aqui que são interessantes para a nossa discussão. Eu tenho uma hipótese que é, acho que já é uma tese, isso aqui já é claro que é comprovado, que a gente não conhece o outro indivíduo por completo. Né? A gente não vai conseguir entrar, acessar locais do outro, porque são inacessíveis. Às vezes coisas muito bobas. Por exemplo, a pessoa mais íntima da minha vida, a pessoa com certeza que é a mais íntima da minha vida é minha esposa. Minha esposa é, sem dúvida, a pessoa mais íntima. E aí tem decisões que eu tomo, ou realizo, que ela não faz a mínima ideia por que eu tomei aquela decisão. Tá? E, às vezes decisões muito banais, muito pequenas. Né? Ah, mudei um objeto de lugar aqui em casa. Né? Por quê? Porque eu pensei na hora que aquele objeto, naquela posição, pudesse os meninos brincando aqui na casa, esbarrar, tropeçar, o mais novo ia cair naquilo, ia machucar, quebrar braço, né, se cortar, e aí ia dar um trabalhão. E aí por isso eu mudei o móvel de lugar. Eu só mudei o móvel de lugar. E ela perguntou: ah, você mudou? Mudei. E eu não expliquei, porque senão eu vou entrar numa história, né? E tremenda. Já pensou? Toda vez, né, que a gente toma uma decisão, e é mal do brasileiro, eu vou até fazer um outro vídeo sobre esse assunto. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente começa a explicar a decisão, né, nos mínimos detalhes, por que a gente tomou aquela decisão. A gente vai abrir parênteses, vai lembrar de 30, 10 anos atrás, e vai. Não dá, não dá. Aqui dentro aqui tem muita coisa acontecendo e é difícil você explicar para o outro. E aí tem que, às vezes, alinhar conceito. O que você está te chamando de algum conceito, o outro está entendendo que é outra coisa. Nossa, é complicadíssimo. Então, conhecer o outro é né, um desafio. Né? Inclusive, é gostoso, é maravilhoso. Uma prática que eu gosto, né? Tanto nos meus relacionamentos, quanto né, na minha prática de psicoterapeuta. Conhecer alguém novo, novos conceitos, né, novas aplicações de conceitos. Assim, é maravilhoso, eu gosto. Né? É uma prática que eu amo. Então, conhecer o outro é um desafio, é um caminho que requer tempo, requer dedicação, né? Quase uma devoção para você conhecer o outro. E aí é o seguinte, dado essa informação, como é que a gente conhece uma outra pessoa? Tá? Então, antigamente, só tinha um meio de conhecer alguém, que era pessoalmente. Você conhecia as pessoas pessoalmente, ok? Ok. Até hoje nós utilizamos esse meio, perfeito? Depois de um tempo, as pessoas começaram a aprender a ler e escrever, né? a ser alfabetizadas, perdão, e aí houve-se a possibilidade de conhecer outra pessoa pelos escritos, né, pelos seus escritos, né, cartas, livros, histórias, enfim, o que a pessoa quisesse escrever, ela pudesse lá relatar, falar de si, biografias e esse tipo de coisa. Outros, viemos a evolução e chegamos aqui numa condição onde nós podemos ouvir a voz da pessoa que está longe de nós. Tá? Então, por telefone, por rádio, por alguma gravação em fita, a gente começou a escutar as vozes das pessoas. E por fim, acho que né, a última é vídeo. Né? A gente, além de ouvir a pessoa, nós podemos ver a imagem da pessoa, como vocês estão me vendo agora. Né? Então, é uma certa evolução no tempo também. Né? E todas essas formas são formas possíveis de conhecer. Claro que deve ter outras formas, agora eu não pensei, mas são formas possíveis de conhecer alguém, tá? Através desses caminhos aqui, que é mais interessante, né? Bom, e aí o que acontece? Claro que tem uma diferença entre um e o outro. É óbvio que você se relacionar pessoalmente com alguém, ela tem um valor muito maior do que os outros, com certeza. Porque você vê os detalhes, você vê a pessoa pensando, você vê por que às vezes a pessoa tomou uma certa decisão, você consegue enxergar com mais facilidade, com toda certeza. Mas isso tudo, por exemplo, né? Isso tudo aqui misturado, é possível conhecer uma pessoa. Aí o que acontece? O que acontece é que vem o advento das redes sociais e tudo isso que nós estamos falando, exceto pessoalmente, nós podemos ver das pessoas. Então, dentro de uma rede social, a gente vê escritas, né? A pessoa escreveu alguma coisa, um texto, nós podemos ouvir os áudios dessas pessoas, nós podemos ver vídeos, né? Ver a pessoa dizendo coisas, se movimentando, gesticulando. Começamos a ver isso numa rede social. Tá diferente aqui de um canal no YouTube, que é um lugar
né, reservado aqui, que você está me vendo num canal, como se fosse um canal de TV, mesma coisa, tá? Mas na rede social, não. A rede social é uma mistura de muitas coisas e tudo mais. E aí, o que é interessante na rede social? A rede social, ela, e todo o lugar, todos os lugares, tanto num livro, tanto num texto, né, uma gravação de voz, um vídeo, todo lugar tem uma certa intenção, né, de comunicar algo. Não é verdade? Tem uma certa forma de comunicar algo. Na rede social também, tá? E aí que entra um detalhe interessante. Que ali você vai contar uma história, correto? É isso, você está contando uma história. Para que serve a rede social? Você está ali, não é só para conectar as pessoas, mas você conta a sua própria história. As pessoas estão contando ali a própria história. E essa história é um recorte da vida real. Um recorte. O que significa? Que é um pedaço, tá? Então foi a vida real da pessoa acontecendo aqui, recortamos um pedaço e mostramos ela. Não é uma espécie de janela, tá? Porque janela você abre a janela, você olha lá dentro e você vê as coisas que estão acontecendo lá dentro, correto? Não é exatamente isso. É um pedaço que é extraído da história da pessoa e é contada. É isso que a gente está vendo na rede social, tá bom? É isso, é isso. E aí, essa história, ela pode ser o mais real possível, a pessoa está se preocupando em contar essa história, dizer quem ela é ali na rede social, ou ela está contando uma história fictícia, tá? E uma mistura dos dois, caráteres pessoais e coisas que nem são tanto assim reais da vida. E é natural. Não estou dizendo que isso é ruim ou bom. Não estou dizendo isso, né? É natural. E é isso. Está ali contando uma história e por isso que às vezes as pessoas se entretêm tanto com a rede social. Porque estão observando, né, a vida das pessoas sendo contadas ali diante delas. E isso é interessante. E o movimento do lado de cá, né? De quem está assistindo a vida das pessoas acontecendo. Há uma coisa que é natural, uma das coisas, tá? Vou falar aqui uma das coisas, que é desejar a vida, a história do outro. Ok? Você vai ver um pedaço da história do indivíduo, seja ele fictício ou real, seja ele misturado, né? Um pouco real, um pouco falso, ou fictício, falso não, melhor, fictício, né? E você começa a desejar a vida dessa pessoa. É um problema, Jonathan? Você vai falar assim, olha, não é exatamente um baita de um problema, porque você pode estar se inspirando, desejando um pouco de vidas melhores do que você e que isso acaba lhe motivando a ter uma vida melhor. Ótimo. Mas quais dessas pessoas que você recorta a vida, né, e vê a vida, você de fato está se inspirando nela? Quais são as virtudes que essas pessoas têm? Aliás, quantas dessas pessoas que você segue, você acompanha e você vê as virtudes dela? Uma certa vez eu perguntei para alguém quantas pessoas ela tinha ali no Instagram. Ela me disse que seguia 5.000 e alguns quebrados. Ela me mostrou que seguia 5.000 pessoas. 5.000 histórias recortadas, que não são, às vezes, não são histórias completas, sendo apresentadas ali o tempo inteiro. Tá? E às vezes são perfis que contam histórias de alguém, que já é um recorte, e recorta de novo, e recorta para você. É uma bagunça. O que isso acontece? Falta de clareza nos pilares de exemplos morais e éticos, por exemplo. Então você não tem clareza. Quem você segue, quais são as virtudes daquele indivíduo. Você está só vendo vários recortes. E para você, essas inspirações vêm como recorte, né? Uma grande colcha cheia de retalhos, que nada, né? Nada tem uma forma que te comunica alguma coisa. É um baita de um problema. É um baita de um problema. Porque você utiliza, né, a rede social para ver alguns recortes de histórias e não se inspira, não consegue ter valores, né, morais e éticos ali daqueles indivíduos. Você não consegue pegar nada, porque é muita gente. Além de muita gente, é tudo recortado. E além de recortado, às vezes é uma mistura entre histórias reais e histórias fictícias ou histórias fictícias e reais misturadas. Assim. Tá me entendendo? Tá me entendendo o perigo que estar dentro de uma rede social? E não utilizá-la, né, com consciência, né, sendo o dono da sua rede social, mas apenas usando, apenas assistindo, apenas vendo e vendo qual é a próxima publicação, né, qual é o próximo vídeo e vendo e vendo e vendo. E aí que está um detalhe importantíssimo aqui. Primeiro que você não tem nenhum parâmetro para avaliar a própria vida.
ok? E aí vem o segundo problema. E esse problema é um problemaço. Que como você está vendo, às vezes, vários recortes de vidas, você começa a acreditar que todos aqueles recortes de vida são bons. E eu vou te falar, hein? Às vezes você está vendo a vida das pessoas uma desgraça. A história que está sendo contada é uma desgraça, mas você acredita que aquela história ela é boa, ela é melhor do que a sua história. E aqui pronto. A sua felicidade foi para o lixo. Lixo. Foi pro lixo. Porque você começa a assistir 5.000 histórias recortadas. Reais ou não. Fictícias ou reais, né? E aí você começa a acreditar que todas elas são melhores do que a sua vida. Todas aquelas histórias. E você começa a odiar a própria vida. Você acorda, vai pro seu trabalho, detestando aquele trabalho. E aí o motoboy, que fez vídeo na chuva ontem, que tava na chuva lá, não sei aonde, em São Paulo, no aguaceiro. E ele contando essa história parece que era melhor do que a sua vida. Nossa! Você desejou a vida daquele motoboy. Você desejou. Você desejou ela que ela fosse pra sua história. Porque quando você olha a sua, você fala, a minha vida é uma merda. Aqui tá um problema. Pronto, aí a sua felicidade foi para, né? Foi pro lixo. Foi pra, né? Desceu pelo ralo, né? Foi pela privada. Não é assim, né? Não é para ser assim. Você não precisa disso. A sua história é muito melhor do que qualquer outra história, porque é a sua história. Não é sistema de grandeza também, né? Nossa, a minha história é melhor do que a dos outros. Não, não. Você tem que olhar para mim. A minha história é a minha história. Eu sou feliz com ela. E se você não consegue, pronto, aí é pronto. Felicidade é o que abre a sua porta e entra na sua casa. É triste isso? É triste. É, eu sei que é. Eu sei que é. Mas é a situação real. As pessoas estão olhando vários recordes de vidas, não conseguem ter padrões morais, éticos, não conseguem aprender nada com as vidas que eles estão vendo e, além disso, acreditam que todas aquelas vidas são melhores que a dela. Pronto, aqui sim, você já odiou a sua vida e entrou no loop sem fim. O que tem que fazer então, Jonathan? Bom, às vezes o resultado é deixar a rede social, deixar de seguir tantas pessoas, deixar de utilizá-la, né? Viver a vida real fora aqui do meu lado do meu celular, por isso que eu tô olhando aqui, viver fora disso aqui, ó, fora, viver a sua vida, tá? Viva ela. Esqueça um pouco aquilo, né? Sai fora. E aí você vai ser muito feliz. Outra coisa, procure ajuda também. Terapia com certeza vai lhe ajudar, ok? Se você quiser, inclusive eu sou terapeuta, atendo online. Você entra aqui no meu Instagram ali, manda uma mensagem, você vai encontrar com toda certeza. Manda aqui um comentário também, um alô, que eu entro em contato com você. Se você gostou do vídeo, dê o seu curtir, né? Aqui o curtir, eu acho que é isso. Deixa e se inscreva no canal quem não está inscrito e bora. Um abraço. Até a próxima, gente. Um abraço, um beijo.